conheça ainda um pouco mais. EJA, Educação de Jovens e Adultos. Apresentação. Meu nome é Ana Caroline de Souza Medeiro, eu sou do curso de Pedagogia, eu estou no 4º ano, 7º semestre, no período noturno, na Universidade São Judas Tadeu, que fica no campus da Moca. Esse trabalho é equivalente ao estágio de EJA. O trabalho foi orientado pela professora Cristiane Simões. EJA exige cuidado. EJA, o que é? A EJA é uma modalidade de ensino criado pelo governo federal que perpassa todos os níveis da educação básica do país, destinada a jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso à educação na escola convencional, na idade apropriada. Ela permite que o aluno retorne os estudos e o conclua em menos tempo e dessa forma possibilita sua qualificação para conseguir melhores oportunidades no mercado de trabalho. A EJA é ofertada tanto para o ensino presencial como à distância pelo EAD, com o objetivo principal de democratizar o ensino da rede pública do Brasil. Anteriormente, a EJA era conhecida como supletivo. Hoje é o programa que é dividido em etapas, com abrangência no ensino fundamental e médio. O principal objetivo desse projeto é levar a educação básica a todos aqueles que, por algum motivo, pararam seus estudos. O número desse projeto tem crescido cada dia mais. Além disso, o programa tem a oferecer para jovens, adultos, idosos, pessoas com deficiências, apenados e jovens em conflito com a lei oportunidade de escolarização que alinha a educação básica em nível médio à educação profissional, com o desenvolvimento de competências e habilidades que propiciem a formação integral do aluno como cidadão e profissional de qualidade. Como surgiu a EJA? A educação de jovens e adultos começou na época do Brasil colonial, com a catequização dos indígenas. A educação ensinada aos povos era referente aos trabalhos manuais que seriam realizados por ele, além do funcionamento da economia colonial. E depois do decreto 7.031, de 6 de setembro de 1878, foram criados cursos noturnos para adultos analfabetos nas escolas públicas de educação elementar para o sexo masculino, no município da Corte. E foi somente a partir da década de 1940 que a educação de jovens e adultos começou a se delinear e se constituir como política educacional. A partir daí começou a ser reconhecida tanto que foi criado na Constituição Federal no seu artigo 208, sendo a educação para jovens e adultos obrigatória no ensino público fundamental. Artigo 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ele não tiveram acesso na idade própria. Depois disso, outras conquistas apareceram, como em 1990, o Ano Internacional da Alfabetização, a partir da resolução do Conselho Estadual de Educação, que fazia com que seus alunos que começassem no ensino fundamental fossem aprovados através de exames de classificação, sem a obrigatoriedade de levar comprovante escolar anterior. Eles atendem casos especiais, a maiores de 15 anos para o ensino fundamental e a maiores de 18 para o ensino médio. Por isso, é importante levar a educação para qualquer pessoa.
independente da etnia, nacionalidade, credo ou idade. Conheça e ajude a partilhar o EJA com pessoas ao seu redor. Isto é muito importante. Quais são as matérias lecionadas na EJA? As disciplinas de educação de jovens e adultos estão de acordo com a Base Nacional Comum Curricular, que define aprendizagens necessárias para o desenvolvimento do aluno na educação básica do país, sendo elas, no ensino fundamental, língua portuguesa, ciências, matemática, inglês, artes, educação física, história e geografia. E para o ensino médio são história, sociologia, filosofia, língua português, inglês, artes, educação física, ciências, matemática, química e física. A certificação da EJA, até alguns anos atrás, era chamada de exame supletivo, a prova que avalia as competências do estudante para obtenção do certificado de conclusão do ensino fundamental ou ensino médio. Quem estudou por conta própria ou por outros programas que não tinham ligação com a EJA também pode se inscrever-se nesses exames para conquistar o certificado. A prova da EJA no ensino fundamental é realizada pelas secretarias municipais ou estaduais da educação. O aluno deve informar-se com seus municípios sobre as datas e documentos necessários para a inscrição, assim também como sobre o dia e o local que será feita a prova. A inscrição é gratuita e o aluno precisa ter pelo menos 15 anos para realizar o exame. Assim como para o ensino fundamental, a prova do ensino médio também pode ser realizada pelas secretarias municipais ou estaduais da educação. O professor da EJA é o mesmo que muitas vezes dá aula também para o ensino fundamental comum, que a gente está acostumado para crianças. O que é importante saber? É importante saber que, apesar de ser o mesmo professor das duas modalidades, seus conteúdos não podem ser o mesmo. Os alunos da EJA já são adultos e buscam outra finalidade com seus estudos. Por isso, o professor precisa fazer adaptações na escolha dos temas, na abordagem e no tratamento da turma. É importante saber também que, de acordo com a proposta curricular em educação para jovens e adultos no Ministério da Educação, quem trabalha nesse segmento deve conhecer os alunos. Respeitar a realidade do estudante é fundamental em todos os níveis de ensino. É preciso levar em conta a bagagem que a sua turma traz. É importante saber também o papel do educador na EJA e principalmente o de ajudar o adulto a aplicar e ampliar o repertório dos alunos para que consigam solucionar questões do cotidiano com mais propriedade. O educador deve conhecer seus alunos. É importante saber, assim como o planejamento das aulas é diferente, as dificuldades também mudam do ensino fundamental, nas turmas regulares e nas turmas da EJA. Ao contrário das crianças, o adulto tem mais medo de errar, principalmente na hora de formular hipóteses de escrita. Esses alunos têm mais dificuldade também para compreender o que escreve errado, ou não conseguir ler todas as palavras é uma maneira de alcançar o acerto. Técnicas para se trabalhar melhor com alunos da EJA. Algumas técnicas: montar aulas com assuntos que sejam de conhecimento dos educandos. Ou seja, que eles já conheçam coisas que eles utilizem no seu dia a dia. É importante que o professor ou monitor reserve bastante tempo para explicar a proposta de cada aula. Na EJA, você pode encontrar alunos retornando à escola depois de muito tempo, ou que estejam lá pela primeira vez dentro de uma sala de aula. Portanto, embora algumas atividades sejam muito frequentes no cotidiano escolar, os alunos podem não conhecê-las. É importante que o monitor ou professor
Preocupe-se com os procedimentos escolares. Isto completa o item anterior. Como vários alunos não têm familiaridade com os afazeres de sala de aula, isso é muito importante. Alguns exemplos importantes sobre isso é, por exemplo, buscar as palavras no dicionário quando seus alunos não conhecerem, organizar alguns assuntos por tabela, que fica mais fácil deles conseguirem entender, sempre escrever na lousa algo que eles possam ter dúvidas. É importante que se preste atenção ao ritmo da turma. Se você já tem experiência com sala de aula, quaisquer que sejam os alunos, já sabe que cada turma tem seu ritmo. Acho que um bom começo é imaginar uma atividade para a EJA que costume tomar mais tempo do que no ensino regular, justamente porque os alunos não estão acostumados com isso. Como, por exemplo, achar uma página de um livro. Para os alunos da EJA, talvez isso não seja tão fácil, leve um pouco mais de tempo. E é muito grande a chance de que você tenha alunos com ritmos variados. Por isso é bom que o professor e monitor esteja preparado para quando tiver algum aluno mais rápido. Que isso é comum e também pode acontecer muito dentro da sala de aula. Com esses alunos é importante também tomar bastante atenção para ver se eles estão conseguindo fazer as tarefas solicitadas de forma correta, se a ortografia está certa. E algo que não pode ser deixado de lado é o cuidado que o professor e monitor deve ter com a infantilidade. Ele tem que ter em mente que seus alunos já são adultos e que talvez algumas atividades não se enquadrem para a EJA, especialmente no ensino fundamental. Várias propostas são adequadas para crianças, adolescentes, mas não para adultos. Qual é o intuito deste vídeo? Este vídeo foi criado para ajudar monitores para que possam trabalhar de forma melhor com os alunos da EJA, para que fique mais claro o conhecimento visto sobre a história da EJA, o que trabalhar com eles, como trabalhar, pois acredito que muitas pessoas tenham dúvidas, pois varia muito a idade de um para outro e a maioria dos monitores estão acostumados com o ensino fundamental, que é o comum, né? A nossa sala de aula comum, mas a gente também tem que estar sempre preparado para receber esses alunos da EJA e fazer com que eles consigam, muitas das vezes, ler e escrever e não se sintam excluídos dentro de sala de aula. Para muitos alunos que entram para a educação da EJA, a maioria estão afastados das escolas há muito tempo, então tudo que eles vão ver dentro de uma sala de aula acaba sendo novo para eles. E por isso ele precisa muito da ajuda dos professores e monitores, para que ele não se sinta perdido dentro de uma sala de aula, o que faça ele se desanimar e desistir daquilo. Então, eu acho que quando o próprio professor ou monitor trata esses alunos com um pouco mais de cuidado, eles acabam se sentindo acolhidos e faz com que desperte o prazer de aprender e de estar naquele local. O que estimula eles, incentiva eles a estar sempre lá, neste local que é o local de ensino, a sala de aula. E também faz com que muitos consigam esquecer um pouco do lado de fora, de tudo que passa, e se concentrar mais dentro da sala de aula, no seu ensino, por não ser um lugar chato, cansativo. E é importante também que o monitor sempre busque trabalhar coisas que eles vão usar no seu dia a dia, como palavra que eles usam no seu dia a dia. Sempre buscar coisas que eles possam levar para fora da sala de aula, que eles possam utilizar no seu dia a dia. O aluno da EJA, mais do que nunca, precisa de motivação para estar ali todo dia, porque muitos vão cansados do trabalho,
dos afazeres de casa, os afazeres pessoal em geral que todo adulto tem. E por isso, mais a dificuldade, eles precisam ser incentivados cada vez mais para que consigam concluir, né, o ensino e para conseguir uma melhora de vida, porque o estudo, com geral, te traz uma melhora na vida, né? Faz com que você cresça pessoalmente e profissionalmente. Então é importante que a gente sempre esteja acolhendo esse tipo de pessoa para que eles consigam concluir essa fase que é o EJA, né? Que é a fase de ensino da EJA. Agradecimento. Espero ter ajudado os monitores a entender um pouco mais sobre a EJA, o que é este assunto, e também agradecer aos monitores por assistir esse vídeo e aos criadores do projeto por ter feito esse projeto tão bem elaborado e ter nos instruído tão bem em todas as nossas dúvidas. Em geral, obrigado e até o próximo.